Olá pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Ah, peraí. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim, senhor. Ah, que bom. Bom dia a todos. Vamos lá, deixa eu só arrumar aqui, ó, os participantes. Beleza. Então vamos lá, tem um pessoal chegando aí. Mas deixa eu já vendo quem tá aqui. O Aldo não tá aí. Ana Beatriz tá aí. Bom dia, Ana. Tudo bem, querida? Bom dia, senhor. Como é Tudo que bem, você e tá? você? Tudo bem, graças a Deus. Ana Vitória não tá ainda. Vamos lá. Bárbara. Gustavo. Caetano. Henrico. Bom dia, Henrico. Tudo bem? Bom dia, senhor. Tudo bem, e você? Beleza. Gabi Siqueira. Bom dia, Gabi Zitia. Bom dia, senhor. Bem, bom dia para você também. Giovana vai sair daqui a pouco, mas já avisou no chat, tá aqui. Bom dia, senhor. Bom dia, fazendeira. Tudo bem com você? Tudo bem, senhor, com você? Beleza. Gustaveira tá aí. Bom dia, amigo Gustavo. Bom dia, senhor. Bom dia, filhota e André. Como é que você tá, meu anjo? Tudo bem? Bom dia, senhor. Tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Tudo bom. Jennifer, deixa eu ver. Jennifer, não vi. Julica, não vi. Luca tá aí. Bom dia, brother Luca. Como é que você tá? Bom dia, senhor. Beleza? Tranquilo mesmo? Alguém foi. Deixa eu ver. Maria Júlia. Não vi. Acho que a Maju ficou vendo o jogo até tarde ontem. Que jogo ruim ontem. Meu Deus do céu. Gente, meu Deus. Coisa horrorosa o jogo de ontem. Nicole, não vi. Sávio, brother, carioca. Como tá, irmão Sávio? Tranquilo? Sávio da BL? Bom dia, Marinho. Bom? Como é que você tá, irmãozinho? Tá tranquilo? Tranquilo, e você? Beleza, tudo em paz. E Stephanie, bom dia, Stephanie. Bom dia, senhor. E Stephanie, me ocorreu uma questão ontem. Que curso você quer fazer na curso superior? Você já decidiu? Não, Não tô em decidiu ainda? dúvida ainda. Ah, é? Mas você tem dúvidas sobre algumas coisas específicas ou você está totalmente aberto? Qual que é a... Não, eu quero fazer área da saúde, Ah, entendi. né? Só que eu não Aham. sei ainda o quê. Mas pelo menos você já tem aí vamos dizer assim, um funil, né? Não está tão aberto assim, você já tem alguma coisa, né? Uhum. Ah, legal. Bom. Valentina não tá. É a Valentina que foi pro intercâmbio? Vocês sabem dizer? Tem alguém na sala de vocês que foi pro intercâmbio, não tem? Ela não foi pro intercâmbio, senhor. Ah, não? Mas não tem alguém na sala de vocês que foi ou não? Eu tô enganado. Acho que eu tô Não sei. enganado. Isso é coisa de outra escola, mas. Bom, Valentina não é. Vitão Cadê o Vitão? O Vitão não tá aí. E o que o nosso Japa, não tô vendo. Gabi Simões. Gabi não vi também. Lucas
Não vi o Lucas. Vitor Casaroto também não vi. E Luiz Gustavo. O Luiz é o aluno novo, né? Beleza, Luizão? Como é que tá, irmão? Oi, sou eu sim, professor. Bom dia. Tranquilo? Tudo em paz aí com você? Tudo em paz e com você? Beleza. Ainda tô devendo você a gente agendar um bate-papo aí na semana que vem, marca fora do horário para ver as coisas, ver se tá precisando de alguma coisa aí, tá? Semana tá correndo, mas semana que vem a gente faz esse bate-papo aí. Beleza. Beleza. Bom, chegou alguém aqui depois que eu fiz a chamada? A Ana Vitória, né? Quem que chegou? Oi, Aninha, meu anjo, minha personal printer. Tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem? Sim, senhor, você. Tudo bem. Viu, Aninha? Personal printer é uma brincadeira, tá? Não me entenda mal, não, tá? É carinhosa. Acha? Na verdade, é uma consideração carinhosa pela ajuda que você me dá, tá? Não me entenda mal, não, tá? Pelo amor de Deus. Imagina, senhor. Relaxa. Bom, ontem. Senhor, eu cheguei também. Eu também, Júlia. senhor. Então, Barbarite, bom dia, Barbarite. Peraí, deixa eu até voltar aqui. Barbarite é nobre pessoa aqui, pô. Pelo amor de Deus, categoria. Peraí, Barbarite chegou também. Barbarite não perde. Barbarite é fiel mesmo, não perde, hein? Gostei de ver, Barbarite, muito bom, hein? Você, Bárbara, você também, eu também estava em dúvida aqui de alguns alunos que eu tenho notado. Você eu não sei o que você vai querer fazer. O que você quer fazer? Eu não sei. Eu quero fazer enfermagem, senhor. Tá, que bom. A área de saúde é uma área que o país vai ter que resolver isso, né? Em algum momento, a gente vai ter que cuidar disso de forma decente, né? Saúde e educação, né? Em algum momento, a gente vai ter que, tipo assim, e saúde é uma coisa que vai sempre precisar, né? Então, saúde é uma área muito boa mesmo, seja ela qual for. Assim como a área de tecnologia também, é sempre uma área muito boa, quem gosta disso. Como eu falei para vocês, o mundo cada vez mais imerso em tecnologia. São áreas que vão demandar muito pessoal, né? Tomem cuidado com profissões que podem ser... Assim, o que fulano faz pode algum dia ser substituído por um algoritmo? Se for, tome cuidado, tá? Eu não quero assustar ninguém, mas existe um risco de carreiras, assim, que pode ser substituída por algoritmos lá na frente terem dificuldade. Saúde não tem nenhuma, né? Vai demorar muitos anos para que um robô chegue ali, fique na frente da pessoa e embora a China tenha testado recentemente o negócio de telemedicina, o Brasil também, né? Tem feito isso, mas ainda vai ter que ter um profissional de saúde do outro lado, né? Agora, algumas profissões, por exemplo, eu não sei se alguém está precisando fazer contabilidade, é uma das profissões que eu fico pensando que um algoritmo pode substituir, sabe? Então, é bom tomar cuidado com isso daí. Mas não é uma coisa para agora também, né? Mas escolha de profissão tem que pensar sempre no futuro para não ser pego de surpresa lá na frente. Você gastou o maior tempo na faculdade e daqui a pouco é surpreendido, né? Bom, gente, eu vou fazer com vocês hoje uns exercícios de Revolução Mexicana para que a coisa fique bem... Na verdade, Revolução Mexicana, como eu comentei com vocês ontem, é assim, ó. Basicamente são ditadores se sobrepondo ao poder, lutando em torno de reforma agrária. Liberais querendo entregar isso para o capital estrangeiro, e aí esse capital estrangeiro ele vai sendo trocado de tempos em tempos. Foi Espanha num dado momento, depois da independência vira França, e aí depois da ascensão norte-americana vira Estados Unidos. Tá? A gente viu isso ano passado, vocês já entenderam isso. E a história do México é uma sucessão de ditadores que dão golpe no outro, que... A Julica chegou também. Deixa eu marcar. Espera aí, Julica, já marco aqui para você. Uma sequência de ditadores que vão se sobrepondo ali ao poder, sendo que, na maioria das vezes, o grande tema é reforma agrária. Isso que vocês têm que ir para a prova sabendo, tá? O grande tema é reforma agrária. Os liberais não querem fazer reforma agrária, os conservadores não querem fazer reforma agrária e os liberais querem. Aí, quem faz reforma agrária é deposto depois por quem não gostava e quem não gostava é deposto depois por quem gosta. E aí eles vão trocando, tá? Aí você tem os grandes ditadores aí, Santana, tem um outro aí que é falei de Santana, Porfírio Dias, e aí Lázaro Cárdenas. Esses nomes você não precisa ter muito focado, mas
você tem que ter em mente essa ideia aí das ditaduras que se sucedem no México, né? Então, tendo como ponto de partida que o tema reforma agrária no México até hoje, né? Até hoje, uma questão muito delicada lá, a gente vê essa primeira questão aqui da UERJ. Eu troquei tantas telas, tá aparecendo para vocês a apostila de vocês? Não, senhor. Lista de Não? chamada. Ah, peraí, então, opa, desculpa. Às vezes eu me perco aqui nessa. E agora? Tá agora? Agora foi, senhor. Beleza. Então, olha só, o primeiro exercício aqui, o da UERJ, até aumentar aqui, não sei que tamanho que tá para vocês, então diz lá. A Constituição da República dos Estados Unidos Mexicanos, né? Olha que coisa interessante, né? É bem parecido com os Estados Unidos da América, né? De 1917, diz no seu artigo 27. Então, aqui vai ser que assim, a UERJ faz muito isso, ele vai pegar lá um texto da Constituição dos caras, um texto de um livro, desde que você saiba que o tema da reforma agrária é um tema importante no México, você mata aí 50% das questões, tá? E se você souber que são regimes ditatoriais que se sucederam no México, você mata outros 30%. Então, com essas duas informações, você mata 80% das questões. E se você souber que, via de regra, a riqueza mexicana foi colocada à disposição do capital internacional, você mata os outros 20% e aí você não erra nenhuma mais. Então, essa é a reforma agrária, a questão do capital internacional, você mata praticamente 100% das questões. Eu não vou dizer 100%, aí você mata 99%. Mas vamos lá. O que diz o artigo 27? Propriedade das terras e águas, nos limites do território nacional, corresponde originalmente à nação, a qual teve e tem o direito de transmitir o domínio delas aos particulares. Vou até fazer uma anotação aqui, ó. Vamos lá. O aluno esperto já está ligado, ó. O qual teve e tem o direito de transmitir o domínio delas aos particulares. Que assunto é esse aqui? Que assunto é esse? Quando fala assim que a nação tem direito a transmitir aos particulares, ele está falando de reforma agrária, do direito que a nação tem de dispor de terras para dar a elas, preste bem atenção nessa frase que eu vou dizer agora aqui, o fim social adequado. Então, essa é uma expressão muito comum, assim, do tipo, não, uma casa é feita para abrigar pessoas. Se ela não está tendo esse fim, qual é o fim social da casa? Está sendo usada para outra coisa? Então, tem esse princípio, algumas pessoas, que o Estado pode se propor disso para poder dar a ela o fim social adequado. Para que serve a terra? Obrigado, ele me respondeu aqui, ó, a reforma agrária, me responderam no privado. É isso aí. Para que serve a terra? Para a produção de gêneros alimentícios. Um dos motivos é esse, né? A terra não está tendo isso, ela não é produtiva, então, em teoria, né, em algumas sociedades, pode-se, teoricamente, partir do princípio de que o Estado pode se apropriar dessas propriedades para dar a elas o fim social adequado. Vocês entenderam isso que eu estou falando? Porque eu acho que isso em geografia o professor deve... Vocês já viram esse assunto de geografia, o fim social adequado das propriedades, das terras? Vocês já viram isso em algum momento? Vocês sabem disso? Já ouviram? Beleza. Então, a Julica já respondeu que sim. Então, isso é uma outra coisa interessante. Aí, vamos lá. Durante o período... Estou aqui, ó, voltei no texto, tá? Durante o próximo período constitucional, o Congresso da União e as legislaturas dos estados, em suas respectivas jurisdições, expedirão leis para levar a cabo o fracionamento das grandes propriedades, conforme as seguintes bases. Se ele vai fracionar uma grande propriedade, ele está falando de reforma agrária, todo mundo sabe disso, né? Então ele diz lá, em cada estado e território se fixará a extensão máxima de terra que pode ser dono um só indivíduo ou sociedade legalmente constituída. O excedente da extensão fixada deverá ser fracionado pelo proprietário no prazo que determinam as leis locais e as frações serão postas à venda nas condições que se estabeleçam os governos de acordo com essas leis. C. Se o proprietário se negar a fazer o fracionamento, se levará a cabo pelo governo local mediante a expropriação. Expropriar, ou seja, o que ele está dizendo assim? O cara vai ser obrigado a vender pelo preço que o Estado determinar. Se ele não quiser fazer isso,
o Estado vai expropriar. Expropriar é tomar sem pagar, tá? Bom, então é uma reforma agrária no modelo mais, vamos dizer assim, mais duro possível, tá? Porque está dizendo para o cara assim, ó, vende pelo preço que eu determino que é. Se você não quiser vender, nós vamos tomar. É isso. Tá? Então, é reforma agrária. E é óbvio, nós já sabemos que a elite mexicana não vai aceitar isso, tá? Então, vamos lá. Quando você... Aí tem lá tem o texto, Sansa... Tem o texto, aí você fala assim, aí tem lá um desenho, ó, do Porfiriato à Revolução, né? Então, um detalhe da obra de Davi Siqueiros e tal, blá, blá, blá. Aí vem a pergunta lá. A Constituição Mexicana de 1917 incorporou demandas de diferentes grupos com uma medida apresentada no texto, que só foi implementada durante o governo Lázaro Cárdenas. O que fica claro aqui é outra informação relevante, que apesar do texto constitucional prever isso, não foi implementado tal como deveria. Ou seja, ela só é realmente implementada 17 anos depois. Porque, se nós observarmos aqui, ó, a lei, teoricamente, é de 1917, mas ela só começa a ser implementada em 1934 a 1940. Ou seja, a sociedade mexicana, apesar de, na lei, fazer constar a reforma agrária, ela demorou muito tempo a ser implementada, né? Tá claro isso para vocês? Eu imagino sim, vocês são ligados, já entenderam. Tal reivindicação teve grande repercussão nas artes com o muralismo, destacando-se os trabalhos de Davi Siqueiros e Diego Rivera. Identifique que a medida proposta no documento acima indique em seguida um grupo social que ela beneficiava diretamente e ainda o principal grupo contrário à sua execução. Aqui é uma questão, ó. Deixa eu só limpar isso aqui para poder descer. Então, primeira coisa, tipo FUVEST, né? Ó, são 3 gaivotas. Identifique a medida proposta no documento acima. Você vai ter que falar que é reforma agrária. Pronto. Você vai responder o examinador. Lembra que desde o ano passado eu estou falando para vocês como responde o examinador. Você vai falar assim, a medida contida no texto referência ao processo. Você não vai dizer reforma agrária apenas. Você vai dizer assim, a medida demonstrada no texto é alusão ao processo de reforma agrária implementado no México em 1917. Pronto, para ficar bem completinha, tá? Aí o pessoal me perguntou no privado aqui, se esse 1917 foi quando houve a Revolução Socialista e se ela influenciou todo o processo. Não, porque a Revolução Socialista no México, na Rússia, ela é em outubro. E essas discussões mexicanas, elas são anteriores, tá? Embora vejamos que a questão do direito social das pessoas, isso é uma discussão mais ampla que está circulando no mundo em vários lugares, né? Então, a Rússia meio que botou isso para valer lá em 1917. Mas esse tema, essa temática, ela é uma temática, até no Brasil, nessa época, está se discutindo isso. A gente vai ver isso aí quando chegar no governo mais adiante lá que está ocorrendo em 1917 no Brasil também, tá? E aí, então, então tem aí uma primeira pergunta. Aí ele indica em seguida um grupo social. Então ele quer saber do grupo social, que ele beneficiava diretamente. Então ele quer saber do grupo social. E, por fim, grupo contrário. Então, são 3 gaivotas aqui. O aluno... E aí a gente responderia facilmente essa questão. Vamos ver como isso está mostrado aqui no nosso gabarito, né? Rapidinho. Aí ele deu lá uma complicada, mas vamos ver. Com mais de 100 anos, a Constituição Mexicana de vigor, Estado de reivindicações de grupos sociais. Ação dos camponeses indígenas, pobres, liderados por Emiliano Zapata e Pancho Villa. Emiliano Zapata, aquela foto clássica que eu mostrei para vocês ontem, né? Foi fundamental para a previsão de uma reforma agrária. Ó. Na verdade, ele enrolou para dizer o seguinte, eu colocaria isso de uma forma mais simplificada, né? O texto faz alusão a um movimento importante no México em 1917, que é a reforma agrária. Pô, não precisa, né? Mas ele quis ajudar para vocês terem aí mais conhecimento exatamente. Aí, outro ponto interessante, ó. No entanto, a resistência a tal medida, empreendida pelos grandes proprietários rurais, ajuda a explicar a demora na sua execução. Então, é só você dizer assim, peraí, é uma reforma agrária. Quem que vai ser beneficiado? Não, é camponês. E quem que é contra? Os grandes proprietários. Razão pela qual demorou tanto tempo para ela acontecer. Beleza?
não tem como complicar, é isso aí. Não precisa se preocupar com esse nome de Diogo Rivera, Davi Siqueiros, blá, blá, blá. Isso aí são artistas importantes que... muralismo, sim, tá? É a ideia de se espalhar pelo México. Aliás, isso aqui é um negócio muito legal, assim. É cultural no México, essa questão dos murais, assim, né? Então, aliás, a Cidade do México é uma cidade que lembra muito São Paulo, assim. Você anda pela Cidade do México, você tem, assim, a nítida impressão que você está em São Paulo. Se não fosse os letreiros em espanhol, você diria que é São Paulo, assim, sobretudo nas áreas mais humildes, né? E o México tem uma cultura, a Cidade do México, sobretudo, você tem, assim, incontáveis manifestações artísticas desse tipo, assim, de pintar no muro, essas coisas, até hoje. E é muito engraçado que isso é uma coisa cultural que eu vi. O fato de que você tem muitos murais pintados no século XXI, falando de lutas da reforma agrária lá do início do século XX, né, do primeiro quartil do século XX. Ficou nítido essa questão, essa primeira questão? Todo mundo entendeu como seria? Daria para responder questões parecidas? Beleza? Beleza? Aí a Aninha já deu para beleza lá. Muito bem. Agora eu vou aqui na segunda questão, que é a questão que é uma questão múltipla escolha, né? Vamos lá, número 2. Aí tem lá. No contexto da Revolução Mexicana, estou aqui, ó, tá? Número 2, página na apostila, página 4. Agora estou com a minha apostila impressa, fui na escola, peguei minha apostila. Página 4, né? Então, vai lá. Federal de Minas Gerais. No contexto da Revolução Mexicana, ocorrida na segunda metade do século passado, o Exército Libertador do Sul, sob o comando de Emiliano Zapata, aí já estamos falando dessa turma aqui, né? Já estamos falando dessa galera aqui. Peraí, deixa eu sublinhar para vocês, né? No contexto da Revolução Mexicana, ocorrida na segunda década do século passado, peraí. Desculpa, gente, perdoe. O Exército Libertador do Sul sublevou-se sob o comando de Emiliano Zapata. Esse nome aqui é um nome importante para saber. Vou explicar por quê. Porque ele foi um libertador que, de fato, fez uma revolução, embora eles foram mortos depois, tá? Tanto o Zapata como o Francisco Villa, né? Ou Pancho Villa, foram assassinados depois. Mas eles trouxeram aos mexicanos um sonho de liberdade, de reforma agrária, sabe? De dar áreas de igualdade social no México, tá? Aliás, o México é um país ainda, até hoje, de profunda desigualdade, parecido conosco, assim, tá? Nesse aspecto. Aí vem um ponto importante aqui. Por que eu estou falando do nome do Emiliano Zapata? Porque ainda hoje existe no México alguns movimentos mais, vamos dizer assim, fazem uso de violência que valem-se do termo zapatista, tá? Você vai fazer um grupo zapatista. Embora os caras perderam um pouco o foco, se envolveram hoje com tráfico de entorpecentes e tenham cometido atentados terroristas no México. Tá um pouco estranho isso aí, mas eles, pelo menos, advogam uma herança cultural de alguém que, de fato, tentou implementar uma reforma agrária no país, que é o Emiliano Zapata, como amigo do Pancho Villa, né? Então, vamos lá. No final do mesmo século, em 1994, o Estado Sulino de Chiapas formou-se a organização denominada Exército Zapatista da Libertação Nacional. Os dois movimentos tinham vários pontos em comum. Dentre eles, podemos destacar. Então, o que ele está querendo falar? Do Exército Zapatista, né? E do movimento liderado por Emiliano Zapata, tá? Aí a questão correta é a questão letra D, tá? Recuperar as terras dos camponeses de origem indígena e conquistar melhores condições de vida para eles. Beleza? Reforma agrária. É isso. Assim, ó, reforma agrária, o camponês está prejudicado, os conservadores da elite não quer deixar, e capital internacional acabou. Tá? Assim, não vão errar, não. Tranquilo, vão zerar isso daí. Aí tem uma foto clássica, eu queria mostrar isso para vocês, né? Então, a foto mostra Francisco Villa
e Emiliano Zapata na sede da presidência do México em 1914, né? Então, embora eles tenham tentado fazer a reforma agrária, ela demorou muito, né? A elite não deixou aquilo acontecer. Então, tem lá. É correto afirmar que a imagem. Aí a gente tem lá. Basicamente, é a letra A, né? Porque a questão aqui diz o seguinte, ó. Letra A. Mostra o momento máximo das lutas camponesas indígenas durante a Revolução Mexicana, embora os dois líderes populares tenham sido posteriormente derrotados. Derrotados, eu diria que derrotado é um eufemismo, né? Acho que o correto aqui seria vou até fazer aqui uma brincadeira, se vocês me permitem, tá? Eles foram, deixa eu explicar isso aqui, é bem interessante, tá? Vamos botar os pingos nos is aqui. Espera aí. Eles foram executados, tá? É só para que a gente coloque os pingos dos is e saibamos a questão como ela deve ser feita aqui. Beleza? Tranquilo? Beleza? Alguém dá um joinha? Julica, beleza? Pegou? Capite? Gabi Simões chegou? Ó, Gabi, bom dia, Gabi. Gabi Simões chegou. Entendeu, né, Capite? Pegou, né, Gabi? Beleza. Número 4, uma questão que dá o Nesp. O Nesp eu falo para vocês, eu vivo dizendo, vivo falando. É o vestibular mais honesto que tem, no sentido de que para você aprender e treinar questões é muito bom, tá? Deixa eu contar uma coisa. Eu mandei para vocês no final do mês passado um PDF com um montão de questões de história lá, um PDF interativo. Eu cheguei a mandar para vocês? Mandei, não mandei? Coloquei no grupo. Mandou sim. Ainda tá lá no Moodle, né? Para quem quiser, tá lá no segundo bimestre, em algum lugar lá tem um PDF lá com centenas, eu diria, de questões para resolver de história. Número 4. O Nesp. A nação terá, em qualquer tempo, o direito de impor a propriedade privada às modalidades ditadas pelo interesse público. Bom, eu não preciso nem ler isso aqui. Todo mundo já sabe que é o famoso artigo 27 da Constituição Mexicana, que fala de reforma agrária. Então, número 4, letra A, né? Porque ele contempla parcialmente as reivindicações dos movimentos camponeses indígenas por distribuições de terras. Mas o aluno tem que saber que, apesar de estar na lei, demorou para ser cumprido. Tá? Só vai acontecer lá na frente. Tá? Número 5 aqui, já para encerrar o tema. FGV, o outro vestibular, outras questões também importantes. No mesmo ano em que... Aí ele já se transportou para 1994, século XX, né? Todo mundo sabe que é o NAFTA, né? Aí o Marcelão já deve ter destrinchado o NAFTA para vocês são especialistas em NAFTA. Beleza. No mesmo ano em que o NAFTA entrou em vigor, o Exército Zapatista de Libertação, já falamos quem é o Exército Zapatista, em quem eles alegam inspirações, e vocês já sabem da geografia o que é o NAFTA, né? Então, no mesmo ano em que o NAFTA entrou em vigor, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, liderado pelo subcomandante Marcos, deu a conhecer ao mundo sua objeção ao tratado. Os zapatistas reclamaram uma nova atitude do Estado mexicano perante os grupos sociais indígenas condenados a séculos de pobreza, exploração e abandono. Maria Lígia Prado foi minha professora. Ai, gente boa demais. Vai ser professora da Gabi, em nome de Jesus, vai ser. De quem mais fizer história lá na USP. Um docinho de pessoa, uma das melhores pessoas que a gente já teve lá. Muito bem. E ela dá aula sobre América mesmo, sobre América independente. Bom, uma pergunta aqui que eu vou fazer. Vocês sabem o que é um pitch? Pergunta aqui, ó. Eu não sei em inglês o que significa, mas alguém que... Gabi, você sabe o que significa? Vou escrever, porque minha pronúncia é ruim, então eu vou escrever. Palavra pitch. Eu não sei se tem uma tradução direta, se é só uma... Agora eu tô até com medo de ser assim que escreve mesmo. Agora eu fiquei com vergonha. Alguém sabe o que é um pitch? Escolha, né? Isso. Então acho que não é isso, não é assim que escreve, mas então eu escrevi errado, eu acho. Eu achei que pela pronúncia achei que fosse pitch com TH, mas existe uma questão no mundo comercial, né, no mundo dos negócios, que é o seguinte. Eu não sei como pronuncia, se alguém souber como escreve, me manda no chat. É o seguinte.
no mundo corporativo, eles falam que você tem que ser capaz de explicar em poucos segundos o seu negócio, a ideia que você tem para a empresa. É assim mesmo? Então, me disseram que acho que é assim mesmo que escreve. O que isso significa? Assim, ó, de onde vem isso? Né? Então, no mundo corporativo, eles falam assim, que de repente você pode pegar o elevador com a sua chefe e você vai ter poucos segundos, assim, alguém que você quase nunca pode falar, e você vai ter, assim, poucos segundos para poder explicar para ela uma ideia. Então, todo mundo fala que você tem que ter... então, a Gabi... que o pessoal do intercâmbio matou aqui, ó. Significa lançar, arremessar, né? Ou seja, é defender a ideia que você tem para a empresa, para o seu negócio, em poucos minutos ou poucos segundos, tá? Em poucos minutos ou poucos segundos. Você tem que ser capaz, assim, ó. Você vai pegar o elevador, você vai ter 1 minuto com a sua chefe lá. Meu, você não deixou você falar. Você vai falar, não... Então, olha, eu pensei num negócio assim... Ou seja, é sempre bom você ter a ideia do teu negócio para explicar rapidinho para alguém. Porque pode ser que você não vai ter muito tempo, né? De repente, colocar lá na frente do Bill Gates com $1 milhão para patrocinar o negócio. Tem que ser capaz de falar para ele em 1 minuto. Aí eu faço a pergunta aqui. Quem se proporia a fazer um pitch aqui de 30 segundos para explicar o que é o NAFTA? O desafio está lançado aqui agora, hein? Difícil, hein? Vamos ver. Quem pode me ajudar nisso? Porque eu sou de história, mas eu queria saber sobre o NAFTA. Quem saberia explicar o NAFTA aí num pitch de, sei lá, 30 segundos ou 1 minuto? Alguém se voluntaria? Alguém pode me ajudar? Quem que pode me ajudar? Vamos escalar alguém aqui. Quem que pode ajudar? Vamos ver. Quer ver? Tem alguém que eu sei que sabe aqui. Quer ver? Julica sabe. Julica, o que é o NAFTA, Julica? Fala para mim, por favor. Você tem um pitch, tem 30 segundos para explicar o que é o NAFTA aí, Julica. Fala para nós. Julica tá ao vivo lá? Não tá? Acho que a Julica não tá ligada. Então, vamos ver aqui. Você sabe, Yander, o que é o NAFTA? Você saberia falar em 15 segundos, ou 30, ou 40? O NAFTA é composto pelos Estados Unidos, México e Canadá. Ele é um tratado de livre comércio, porém, eles restringem bastante a circulação de pessoas entre o México e os Estados Unidos, mas é aberto para o Canadá. Legal, que bom. Isso aí, muito bom. O Canadá participa também. Então, o livre comércio seria assim uma zona de livre comércio entre os países ali da América Central e América do Norte. Beleza. Sejam preparados, eu vou começar a pedir a vocês pitches dos temas agora de história, tá? Então, por que eu falei tudo isso? Para a gente saber, para a gente lembrar o que é o NAFTA aí, para comparar com o Exército Zapatista, né? Então, o texto da professora Maria Lígia, ela faz a seguinte pergunta, ó, referência do movimento citado, Emiliano Zapata, foi isso aqui é um negócio que assim, ó, eu vou falar para vocês, ó, 30% das questões de Revolução Mexicana é essa conexão aqui, ó, deixa eu até fazer com vocês, essa conexão aqui, ó, de Emiliano Zapata com isso aqui, ó. 30% das questões. É isso aí. Esse grupo de agora que é contra essa integração com os Estados Unidos, que está dizendo que é o mesmo princípio. É isso aí, tá? Matou essa questão. Número 5. A referência ao movimento de Luciano Zapata. Não, Julica, já vi. Tudo bem, eu vi que você voltou. Já está em paz, tudo certo. Diz lá. Referência foi letra A, né? Assim, não tem como errar um negócio desse aqui, gente. Vocês erraram um negócio desse aqui, cara? Nem me fala que errou. Pelo amor de Deus, não tem como, né? Letra A. Líder camponês, comandante Zé, libertador do Sul, que ofereceu poder de contribuição para a vitória da Revolução Mexicana de 1910, e a medida continuada da sede do Pueblo nas mãos das comunidades camponesas, né? Pueblo vocês lembram? É o mesmo dos Eirridos lá, aqueles que lá no passado cancelaram os Eirridos e o Zapata tá voltando. Meu, é isso. Beleza? Tranquilo, pessoal? Você mataria o resto, só vai só até 5. Bom, aí eu queria passar com vocês agora. Alguém tem alguma dúvida? Posso passar? Deu para entender? É isso aí que a gente precisava saber sobre o México? É isso. A gente já viu ano passado, revisamos já. Muito bem. Agora nós vamos entrar num momento aqui que é
o governo provisório. Né? Então, nós havíamos falado lá sobre primeiro reinado e a inabilidade de Dom Pedro I. Né? Falamos do período regencial. Meu Deus do céu! Me fale uma... Vou escolher quem responde. Uma revolta do período regencial e onde ocorreu? Responda para mim. Ô, Maju chegou. Ficou até tarde vendo o jogo ontem, né, Maju? Que jogo feio aquele, hein? Misericórdia. Nossa, nem me fale. Que é isso, cara? Tá botando aqui para ver a disputa de pênalti da Copa do Nordeste aqui, porque eu não aguentei aquele negócio, não. Mas você é doido. Tava feio, né? É feio demais. Que isso? Misericórdia. Bom, vou fazer uma pergunta aqui, ó. Me fale uma revolta no período regencial e onde aconteceu. Gabi, eu nunca sei falar o seu sobrenome, Gabi. Meu xó. Gabi, fale um lugar, Gabi, e uma revolta e um lugar aconteceu no período regencial. Gabi, tá ligada? Não, deixa eu ver. A internet dela tá muito ruim. Beleza, ela não consegue ligar o microfone. Ana Vitória sabe. Ana Vitória, fala pra mim. Ana, fala duas logo. Você que você ostenta. Fala duas. Me diga duas revoltas acontecidas durante o período regencial e onde aconteceram, Ana. Ana Vitória brinca. Espero que eu não esteja confundindo o período, mas Cabanagem no Pará e Sabinada na Bahia? Meu Deus do céu. Rapaz, é isso aí. Agora, qual revolta do período regencial? Eu vou escolher quem responde. Foi liderada pela elite? Essa pergunta é boa. Boa, típica de vestibular. E eu vou deixar essa pergunta para o meu amigo Sávio Carioca da BL. Vou repetir a pergunta, Savião. Qual das revoltas do período regencial foi liderada pela elite? Foi a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Rapaz, esse menino, se não fosse flamenguista, cara, meu Deus do céu, cara. Beleza, Sabião, muito bom. Rapaz, não vamos perder para ninguém, não, cara. Não perde para ninguém. Bom, aí depois do período regencial veio o segundo reinado, com todas aquelas questões que nós já vimos, a galera acompanhou o filme daquele surto industrial, do Barão de Mauá, Estrada de Ferro, blá, blá, blá. Quais eram os dois principais partidos que existiam no Brasil durante o segundo reinado? Responda para mim. Os dois principais partidos que existiam no Brasil durante o segundo reinado. Gabi Siqueira. Gabi sabe. Gabi também nunca erra também. Gabi é invicta. Sabe, Gabi, dizer? Os dois partidos políticos que haviam no Brasil no segundo reinado? Não sei, senhor. Sabe? Deixa eu pedir alguém então para te ajudar aqui, ó. Vamos ver aqui. Então a Julica, que foi beber água e voltou. Julica, agora se você ouviu a minha pergunta, os partidos políticos no Brasil durante o segundo reinado, sabe me dizer quais eram os mais importantes? O Partido Liberal e Conservador? É isso aí, é aquela expressão famosa, né? Nada mais liberal do que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal no poder. E é daí que surgiu a expressão farinhas do mesmo saco, né? Bom, algumas questões levaram à queda do segundo reinado. Me cite um motivo que fez balançar o segundo reinado assim para implantar uma república. Stephanie, eu tenho a aposta da Stephanie, cara. Você sabe, Stephanie, um motivo, eu sei que tudo bem, foi coisa que nós vimos lá no primeiro bimestre, enfim. Pode falar de novo, senhor, por favor? Eu vou falar de novo a pergunta, assim. Mas a pergunta é difícil, eu sei. Eu entendo que ela é difícil. Eu falei assim que algumas coisas fizeram balançar o segundo reinado. Eu até devo ter feito um desenho na sala assim, que botava assim, o segundo reinado e vai cair nas coisas assim. Me fale um dos motivos que abalou o segundo reinado a ponto de depois fazê-lo cair. Assim. Uma perda de apoio. Que apoio havia no segundo reinado que, ao perder, o reinado cai quase? Putz, senhor, não tô lembrando agora. Eu devo ter feito um desenho para você e falei, assim, ó, em algum momento eu devo ter feito para você assim, ó, eu vou fazer um desenho em cima só para voltar. Mas a pergunta é difícil. Eu falei assim, ó, a coroa aqui. Aí eu falei assim, eu sempre falo, em algum momento eles estão apoiados aqui sobre, vamos dizer assim, alguns pilares, né? Vou até pintar os pilares de amarelo. Não sei se está aparecendo para vocês direitinho, mas só para a gente entender.
Que pilares são esses que estão sustentando a coroa e que ao apagar, Peraí, gente, só um minuto. Que pilares são esses que estão sustentando a coroa que, à medida que eles vão sendo apagados, a coroa cai? Responde para mim. Barbaritia, fala um, Barbaritia. Um quadradinho desse que caiu aqui, ó. Barbaritia sabe. Fala em um, Barbaritia. Lembro não, senhor. Não lembra, não? Mas deixa eu ver aqui, então. O Henrico, lembrou, Henrico? Sabe, um. Sei não, senhor. Sei não. Alguém sabe? Gente, não, eu vou falar. Eu sei que a pergunta talvez foi mal formulada. Eu expliquei para vocês que havia como suporte ao império o apoio da igreja, o apoio do exército e o apoio dos fazendeiros. Que a hora que esses apoios vão caindo, a coroa cai, né? E por que cai o apoio? Vocês lembraram, né? Vocês não podem perder isso, pelo amor de Deus, tá? Porque, tipo assim, a última vez que nós estamos falando isso, e vocês vão fazer o Enem só em janeiro, né? Eu estou morrendo de medo disso aí. Embora a gente vai ter a revisão da revisão lá, dezembro, que já está programando. Mas, agora eu volto a outra pergunta. Por que cai o apoio dos fazendeiros ao Império? Alguém sabe dizer por que cai o apoio dos fazendeiros ao Império? Deixa eu ver, alguém sabe? Ó, me responderam aqui, ó. Abolição da escravidão. É isso mesmo. A abolição da escravidão acabou o apoio dos fazendeiros. Por que cai? Uma questão difícil pra caramba. Por que cai o apoio do exército ao império? E essa é quase impossível de saber. Do exército, quem sabe? Por causa da Guerra do Paraguai. Isso aí. Mas eu queria que vocês abrissem o microfone e falassem. Por causa da Guerra do Paraguai. Os caras voltaram da Guerra do Paraguai querendo maior participação política e o imperador fez o oposto, tirou deles qualquer papel político. E aí os caras, então, se perde você. Né? A hora que você for cair aí, você vai cair sozinho nisso daí. Tá? Então, teve isso daí e teve a questão da igreja, que por conta da unificação italiana, que a gente já viu já em algum momento, o Papa diz assim, não, os caras estão, como vou assim dizer, quem participou da unificação italiana foi a maçonaria, então quem for maçom tem que sair daí. Só que no Brasil, Dom Pedro era maçom, e aí não faria sentido, e aí ele perde o apoio da igreja também, quando condena ao trabalho forçado o bispo de Olinda, que aceitou a orientação papal de excluir os maçons da igreja. Tá? Bom, tudo isso faz com que o Brasil estivesse, vamos assim dizer, pronto para a República. O movimento republicano não é novo, ele já vem de 1870. Nas últimas aulas do bimestre passado, eu até dividi com vocês um documento histórico, né, que é meio que a certidão de nascimento do movimento republicano, o que eles propunham, né, enquanto ideais republicanos, o Clube da República começou em Itu, tanto é que é por isso que em Itu tem lá o Museu Republicano, né, que é bem pertinho da gente aí. Então, a gente já viu que o Brasil está preparado para essa república. Muito bem. A deposição da família real tem uma frase da época que é bem interessante, que é bom vocês saberem disso, que é assim, o café, essa frase é emblemática, diz assim, uma pena não tá branco aqui para eu, peraí. Essa frase diz assim, ó. Vou pegar um pedaço branquinho só para escrever aqui, ó. Diz assim, ó. O café é o novo rei. Guarda essa frase aí, tá? O café é o novo rei. Por quê? Porque ela traz implícita nela uma constatação importante, ou seja, nós não nos tornamos um país igualitário e democrático porque o imperador foi deposto. Nós nos transformamos num país de continuadas desigualdades com uma elite cafeicultora no poder a partir de agora.
E quem inaugura esse processo são os dois primeiros presidentes militares, e a esse período da República tem-se o nome de República da Espada pelo fato de que, por uma questão de tradição, os oficiais das Forças Armadas ostentarem espadas, né? Isso acontece até hoje, quem seguir carreira militar é um dos símbolos, o recebimento da espada quando você é condecorado com o oficialato no término do seu curso, tá? Então, o primeiro governo, nós podemos dizer, o Deodoro, ele depuseram o imperador, ele começa a governar provisoriamente, né? Aí tem uma coisa interessante aqui, ó. Seus primeiros decretos do governo provisório, tá? Então, ele, tipo assim, ó, ok, proclamou a República, então o que ele faz? Banimento da família real, né? Eles entendiam na época que se a família real continuasse vivendo no Brasil, poderia haver um movimento para que eles voltassem ao poder. Então, a primeira coisa foi isso aí. Segunda coisa que eles fizeram, o estabelecimento... Peraí, deixa eu ver como está aqui na apostila. Só um minuto. De uma nova bandeira nacional. Tá? Então, estipula-se lá uma nova bandeira nacional, que é a bandeira que a gente tem hoje, né? Separação entre a igreja e o Estado. Isso aqui é importante. E eu faço uma pergunta para vocês. A igreja no Brasil está unida ao Estado desde quando? Quem sabe dizer? Desde a Constituição de 1824, lembra? Que estabeleceu o regime do padroado. Pitch do padroado. 10 segundos. Abro o microfone para... deixa eu ver aqui uma pessoa que não falou hoje ainda. Brother Caetano. O que era padroado, Caetano? Tá ligado aí? Tá ligado? Tá online? 12%. 30 segundos que você falou que é padroado, Caetano. Tem ideia de que seja padroado? Putz, não sei não. Não sabe não? Beleza, pode fechar. Vamos ver aqui. Padroado. Pode responder no chat. Gabi Melchior, que está sem microfone. Sabe, Gabi, fazendo... Porque no chat é mais pitch ainda, né? Porque tem que ser ligeiro mesmo para escrever uma frase, né? Quem sabe que é padroado? Deixa eu ver, deixa eu esperar a Gabi responder primeiro. Ver se ela sabe o que é padroado. Hoje eu peguei no pé da Gabi, tadinha. Logo hoje que eu tô sem microfone, ela me ajuda tanto, cara. É amizade, que é o carinho, tá, Gabi? Não entenda mal, não, tá? É carinho, tá? Não, acho que ela não conseguiu, acho que nem ouvir. A internet da Gabi hoje está meio precária. Julica eu já perguntei, né? Jennifer já perguntei, Luca perguntei. Pô, vamos dar uma oportunidade pro nosso amigo que chegou hoje. Ô, Luizão, tu sabe que é padroado? Você lembra mais ou menos ou não? Você tem essa... Se antes de ir pro intercâmbio você chegou a ver isso? Quer abrir o microfone, quer falar? Não. Normal se não souber, tá? Não tem problema, não. Ah, professor, eu acho que eu não lembro muito bem não, viu? Mas beleza. Deixa eu ver aqui. Não, essa questão é difícil porque tem um maior tempo. Maju corintiano, então. Já que você chegou, Maju. O que é padroado, Maju? Fala, vocês têm que saber o que é padroado. O que é o quê, senhor? Padroado. Vou digitar aqui para vocês lembrarem. Gente, você tem que saber. Não tem como não saber, não, hein? Eu não Padroado, sei. eu sei, é difícil, tem muito tempo que eu falei e vou recapitular. Padroado era aquele negócio que eu falei para vocês há algum tempo atrás, que a igreja era unida ao Estado. E os padres, eles eram como se fossem, abro aspas, tá? Com todo cuidado, funcionários do Estado. Eles tinham salários pagos pelo Estado e, loucamente, parte das rendas arrecadadas nas contribuições da igreja iam para o Estado. Sabe? Um negócio muito louco da época. Era a mistura total de Estado e igreja. Tá? Um absurdo isso daí naquela época. Tá? E aí, daqui a pouco, me perguntaram aqui se isso dava direito a ter benefícios maiores. Sim, aí, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu quero construir uma paróquia aqui no bairro do Quilombo. O Estado ia lá e construía a paróquia. Não era com as dispensas da igreja. O Estado, essa ligação era de tal forma. E aí, naturalmente, a igreja não falava mal do Estado, né? Você deduz isso, né? O negócio meio... E aí, uma das primeiras coisas que aconteceu foi isso. Separar a igreja do Estado. Não, a igreja é uma coisa, o Estado é outra coisa.
as rendas da igreja ficam com a igreja e a igreja constrói essas coisas, como é hoje, né? Tem que ser, né? Então, eu penso assim. Outra coisa, liberdade de cultos, ou seja, qualquer religião pode se manifestar no Brasil. É um avanço, isso é importante. Por quê? Porque na época, apesar de haver liberdade de culto, essa liberdade de culto era uma coisa meio assim, não, a religião oficial é o Brasil, mas assim, de boca a gente aceita todo mundo. Mas na lei não tinha essa liberdade, então permitiu isso. Outra coisa, que aqui é muito importante, vocês vão dizer assim, secularização dos cemitérios. Se você fala, o que é isso aí, secularização dos cemitérios? Secularização dos cemitérios é o seguinte, os cemitérios eram, via de regra, administrados pela Igreja Católica. Então, o que acontecia? Morria aí um protestante, ou um cara ateu, ou qualquer outra coisa que não fosse católico, em alguns lugares a igreja não deixava enterrar as pessoas no cemitério da igreja, porque dizia que seria errado, entendeu? E aí, o que acontece? Com a secularização, assim, o Estado fala assim, não, se a igreja quer ter o cemitério dela e enterrar quem ela quiser lá, é direito dela. Mas eu, Estado, vou ter um cemitério para gente de qualquer credo poder ser enterrado. Isso é muito justo, porque vocês imaginam como era a vida? Pô, morreu a pessoa, aí o cara não é católico, não pode enterrar lá. O cara enterrava no quintal de casa. Isso é muito louco. Você fala assim, caramba, como é que pode isso, cara? O Brasil já era, o cara enterrava lá. Ou algumas pessoas compravam uma terra e faziam um cemitério privado, assim, entendeu? Mas quem não tinha dinheiro para isso? Era um negócio, né, muito estranho, né? E aí uma grande naturalização, todo mundo que quis virar brasileiro, porque o Brasil tinha muito estrangeiro na época, tá? Virou, sobretudo os portugueses, foi uma pressão para quem era português, vem para o nosso lado, senão vai ficar ruim para vocês, tá? E uma outra coisa que não está na apostila é a instituição do casamento civil também. É o mesmo princípio do cemitério, né? Como só a igreja casava, aí se a pessoa não tivesse ali todos os requisitos que a igreja exigia, a pessoa não podia casar. Aí o Estado falou, não, vou instituir o casamento civil. Tanto que, assim, isso é uma coisa que demorou a pegar, porque durante muito tempo, o único registro de casamento aí que você tinha era nas igrejas, né? Então, o Estado demorou muito. Tanto é que o pessoal que deve estar correndo atrás aí de cidadania europeia aí, a igreja pode ser um grande aliado de vocês, porque normalmente esses casamentos que o Estado não celebrava completamente, porque isso aí é uma lei que demora a pegar, né? Até todo o Brasil, sem internet ainda, sem transporte rápido, fazer isso acontecer, demorava muito, tá? Então é isso, gente. Esse assunto nós vamos terminar na semana que vem. Semana que vem nós vamos falar do ensinamento, que é um assunto de grande importância, tá? A gente vai começar a semana falando disso, vocês me lembram disso, vamos começar a semana falando desse assunto. Vocês já sabem, mas a gente vai retomar e vamos fazer alguns exercícios também. Agora nós vamos, nesse segundo semestre, fazer mais exercícios, assim, tá? Até combinei, nós vamos começar a fazer algumas... Estou até pensando no nome, assim, Academia da História, né? Nós vamos começar a treinar de tarde aí, exercício assim, de tudo que é assunto. Vou projetar o assunto na tela e nós vamos tacar de pau ali. Por que não é essa? Por que não é a A? Por que não é a B? Tá? Nós vamos começar isso aí, tipo, já semana que vem já vai ter uma sessão dessa aí. Aí vai ser um dia, uma semana nós vamos fazer um filminho, na outra semana nós vamos fazer tarde de exercício, vamos treinar, tipo malhação, né? Levantar ferro intelectual aí, né? Eu quero deixar vocês mesmo na ponta dos cascos aí, para quando chegar o final do ano a gente deitar e rolar aí, porque nós vamos fazer diferença nisso aí. Galera, obrigado, um beijão estar com vocês. É muito, muito bom estar com vocês, cara, de verdade mesmo. Olha, eu queria vê-los pessoalmente, né? Mas infelizmente, né, a quarentena ainda está aí, mas parece que estamos prestes a mudar a faixa aí, né? A nossa região. Eu vi isso ontem. Tomara que isso aconteça logo, que o corona vai embora logo, desgraça. Não. Que a gente possa ter nossa vida de volta. Galera, um beijão. Foi muito bom estar com vocês. Deixa eu dar um abraço a vocês, com saudade, tá? Um beijo. E a gente se fala na próxima terça-feira, tá bom? Beleza? Tchau, senhor. Beleza. Quem chegou depois da chamada? Deixa eu projetar rapidinho aqui. Peraí. Quem chegou depois da chamada? Alguém que chegou depois da chamada? A Gabi, né? Deixa eu ver aqui. Peraí. Gabi, Simões. Alguém mais chegou depois? Que eu não marquei aqui? Peraí. O Caetano, né? Peraí. Caetaneira, beleza. Quem mais? Maju chegou depois também, né?
Eu cheguei, Maju, senhor. corintiana. Maju, que jogo horrível, Maju. O que foi aquilo, Maju? Oi, Sir, senhor, eu cheguei depois também. Ah, Jennifer chegou depois. Beleza, Jennifer. o Obrigado. Aldo. O Aldo, brother Aldo. Beleza, brotherzeira. Mais alguém chegou depois aí? Não? Tá feito. Galera, um beijão. A gente se fala terça-feira. Tudo de bom, bom fim de semana pra vocês aí, tá? Beijo do gordo. Até a Tchau, próxima. senhor, pra você também. Até terça, beijo.